Eu separei meu texto hoje de uma forma diferente, para a gente debater. Geralmente a gente traz aqui, né, o tema principal, cada um expõe as suas partes, e aí depois a gente conversa a respeito. Mas eu trouxe 3 perguntinhas para a gente debater aqui, que eu acho que é importante para acrescentar na nossa conversa, até porque eu respondendo elas, eu percebi que não há uma resposta certa, pronta e acabada para isso. E cada um pode enriquecer a conversa com isso, então eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois. Primeira pergunta: qual é o papel do cristão nas redes sociais? O que o cristão tem que ter diferente nas redes sociais para vocês? Pode ser curta, não tem nada elaborado. Eu acho que assim, até complemento daquilo que o Marquinhos estava falando um pouco antes da sua pergunta, Marquinhos. A gente vive um processo de evolução, né? De convívio social. Né? Então, há 10 anos atrás, né, a gente não falaria sobre celular, né? Talvez como o item que a gente está falando hoje. Sim. Né? A gente ia falar das relações sociais, mas de uma presença, de uma forma física. Né? É lógico que aí, quando a gente fala 10 anos atrás, a gente fala 2012, mas a gente tem que lembrar que em 2019 a gente viveu 10 anos em um, né? A gente teve uma evolução muito grande por conta da pandemia, que a gente está falando aí de muito mais tempo em um período de tempo, né? muito menor. Ou seja, a gente evoluiu muito rápido, de forma muito abrupta. Né? Ou seja, daqui a 10 anos, né, talvez a gente não fale mais do celular, mas de outro aparelho, de outra coisa, né, muito mais tecnológica, que vai nos ligar de forma virtual, ou seja, a gente vive um processo de evolução muito grande. Fato é que hoje, talvez a gente não consiga mais fazer essa divisão, né? Agora eu estou no mundo virtual, agora eu estou no mundo real, né? Por quê? Porque você deu um fato, né? Alguém morreu porque foi cancelado, porque se suicidou por conta disso. Então a gente não consegue mais separar, né? Aí quando fala assim, quem não tem celular hoje, né, tem uma vida totalmente diferente. E é verdade mesmo, Então a gente agora, o que a gente tem que falar? O que a gente tem que fazer? A gente tem que conviver e buscar meios de reafirmar a presença física. Então quando eu falo para vocês, olha, vai ter uma missa, vai ser transmitida virtualmente, mas compareçam à missa, né? Porque a presença física não é substituível, né? A presença, comungar o corpo de Cristo na Santa Missa não pode ser substituído pelo mundo virtual, apesar de eu não conseguir por alguns motivos, né? Mas eu tenho que me esforçar. Então a gente não pode mudar. Mas a gente tem que se render ao fato de que a internet pode e serve como um mecanismo de evangelização muito eficiente. Né? E aí, em Gálatas 4, né? Capítulo 4, versículo 4. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho. Bem parecido, não é nem o versículo completo. Por que eu peguei essa parte? Porque quando foi o tempo certo? Né? E aí, quando a gente analisa o povo romano, né, a língua que eles falavam era basicamente o grego, e a forma da construção civil, né, como eles estavam se estruturando, a construção de estradas, facilitou muito a forma de evangelização. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem uma linguagem única, apesar da gente ter diversas línguas, mas a gente tem uma linguagem única, que é a linguagem da internet, que eu posso falar aqui e ser ouvido lá no Japão, que eu posso escutar alguém que está falando no Japão nesse momento. Sim. E as estradas, né? Ou seja, a gente vive um momento favorável de evangelizar, da mesma forma que eles viviam um momento favorável de evangelização. Daí que o evangelho se propagou até os dias de hoje, ou seja, eu posso propagar ainda mais o evangelho. Então, assim, há uma grande possibilidade dos meios sociais, das redes sociais, do meio virtual, para se propagar o evangelho, para que ele chegue a todos os lugares, a todo momento. Né? É muito difícil? Mas eu dizer não a isso, eu acho
que é pior, porque daí, como eu não consigo separar, como eu não consigo dizer que você é uma pessoa offline, você é uma pessoa online, agora eu estou offline, agora eu estou online, como não dá para a gente distinguir isso, né? Porque eu posso estar dormindo, acordar e pegar o celular e estou online, Sim, né? Em 2 segundos eu ficar online, ou seja, eu não consigo distinguir isso. Se eu não consigo distinguir, eu tenho que colocar Jesus em todos os lugares, online e offline. Acho que esse é um ponto legal da gente. Eu nunca tinha pensado nisso, que Jesus nasce num momento em que existia uma mídia propícia para aquilo ser guardado, né? Enquanto não existia jeito do Filho de Deus ter registrado aquilo que ele passou na Terra, não ia ter como existir, né? Seria um negócio que ia durar alguns anos, ia passar de boca em boca e ia acabar com o tempo. Talvez Jesus virasse um deus romano, um deus grego, né? Na história não, veio um cara que era muito incrível e tal, fazia isso, aquilo, e talvez ele alcançasse essa divindade de ficção e não o que ele era de fato. De real. Mostrar o que aconteceu. Sim. Isso a escrita propiciou, né? Talvez, se a gente for pensar hoje, quanto mais mídias existem, mais a gente precisa falar assim, não, Jesus está ali também, é o que você falou. Jesus está nessa mídia também. Jesus está nessa, está naquela, e aí mudar também a forma de apresentar Jesus dentro dessas mídias, né? Mas antes de eu responder, eu quero que a Lilian fale um pouco pra gente a respeito disso. Pra você. Sim. Eu acho que o cristão, ele tem que se adaptar a cada ambiente. Como assim? O católico, ele tem que, para evangelizar, eu evangelizo falando para criança de um jeito, para o jovem de outro jeito, para adulto de outro. Então, o que acontece? Nas redes sociais é a mesma coisa. Você tem que se adaptar. Então, um cristão, ele tem que estar, assim, suscetível a mudanças. A mudanças no sentido de adaptação mesmo. De como falar nas redes sociais e também de coragem. Porque o que aconteceu com a pandemia mesmo? Antes da pandemia, eu falava para meus amigos, nossa, sério, eu nunca vou fazer uma live na vida. Olha esse povo aí que se aparecer, passar vergonha. Eu falava, não, nunca vou fazer uma live na vida. Tipo, que o povo fazia live, né, do nada, assim. Eu falava, não vou fazer live na vida. Porque lá vai, não tinha o que fazer. Fui fazer live. Eu lembro minha primeira live, minha amiga falou bem assim, ué, disse que não ia fazer live não. E fiz. Morrendo de vergonha, que eu nunca tinha feito isso na vida, porque é diferente na internet. Que você não sabe se o outro tá vendo, o que tá acontecendo. Se a pessoa não interage, você fica meio, tô falando sozinho. E daí daqui a pouco eu fiz mais lives. E é a coragem mesmo do cristão, independente do lugar, de onde ele esteja, ele ir lá se posicionar. Ir lá e fazer. O nome de Jesus, ele tem que ser propagado. Então, independente da circunstância, tá todo mundo em casa e ninguém pode sair, vamos falar de Jesus na internet então. E que isso se torne costume quando as coisas acontecerem, que a gente vá se adaptando. Sempre. Mas nunca se cale, nunca pare. Sempre em constante adaptação. Acho que isso é muito importante. Porque o evangelho, ele é o mesmo. A palavra, ela é a mesma. Tudo vai passar, menos a palavra. Mas a gente precisa se adaptar a como a gente vai levar esse evangelho. O evangelho sempre será o mesmo, mas como eu vou levar? Isso é muito importante. E também, entrando no direito, assim, né? Gosto de direito. Assim, o direito, ele é um bom instrumento também para você aprender, porque você acaba aprendendo a ter compaixão do outro, você acaba se colocando no lugar do outro. Isso é muito importante na vida do cristão, do católico. Você se colocar no lugar do outro. Ah, mas na rede social mesmo. Ah, mas eu vou fazer um comentário ali, acho que é bobo o comentário que eu vou fazer. Mas será que é oportuno? Será que para o outro não vai ter uma consequência? Então, o católico é isso, você se colocar no lugar do outro o tempo inteiro. E só pegando um gancho do que o Marquinhos falou, sobre, né, você... É necessário também essa vulnerabilidade nas redes sociais. Assim, mostrar, olha, eu sou pecador, eu tô dentro da igreja, mas eu também sou pecadora, eu também faço algo. Porque é importante, porque eu tenho um medo enorme, assim, de Jesus ele voltar
E ele vai encontrar a gente. Por quê? Porque a gente vai estar escondido atrás das pessoas. Eu tenho medo porque a gente quer ser tanto o outro, mas a gente acaba perdendo a nossa identidade. E a rede social, ela também tem que servir como: a minha identidade é filha de Deus, a minha identidade sou eu, Lilian. Não sou eu, Marcos, Christian. Não, porque a gente é a minha identidade. E a gente quer muito ser o outro o tempo inteiro. Muito mais que as redes sociais, a gente fica vendo: nossa, eu quero pregar igual ele, quero cantar igual ela. Não, a gente quer ser muito o outro, a gente esquece que a gente nem é a nossa identidade própria. E a gente está se escondendo atrás do outro, naquilo que o outro é. E isso é muito sério, que a gente vem vivendo. E outra coisa, também, sobre o que o Marcos falou, que assim, a gente corre um risco do que acontece. Quando eu deposito toda a minha expectativa em alguém dentro da internet, quando ela erra, eu me frustro. Quando eu deposito a minha expectativa toda, sei lá, num padre, num alguém dentro da igreja, no ministro de música, no ministro, no acorde, e a pessoa erra, eu nunca mais volto dentro da igreja. Se eu deposito toda a minha expectativa naquela pessoa, eu nunca mais volto. Agora a gente tem que... Quem são as nossas verdadeiras inspirações? Eu sempre falo, a gente não pode se inspirar em quem ainda está vivo. Por quê? Porque a pessoa ela é humana, ela vai errar. A gente tem que se inspirar nos santos, em Nossa Senhora, em Deus, em Jesus. Somente neles. Porque eles a gente não vai nunca se frustrar. Isso que acontece dentro da igreja, nas redes sociais, no nosso convívio social mesmo, dia a dia. Se a gente se inspira e a gente deposita toda a nossa expectativa nas pessoas, a gente acaba se frustrando quando elas erram, quando elas caem. A gente cai junto. Então é muito importante aonde nós temos depositado o nosso olhar. Na pessoa que está lá na rede social, no cantor, no pregador, ou a gente tem depositado em Deus, né? Quem eu quero ser? Eu quero ser a Lilian, filha de Deus, com as minhas qualidades, com os meus defeitos, sempre buscando melhorar, ser melhor? Ou eu quero falar igual a fulano? Eu quero dançar igual a fulano? Eu quero... Não pode isso acontecer. Isso a gente comete muito esse erro dentro das redes sociais. Então, a minha resposta é que o cristão, ele sempre... O que é importante é essa coragem e você se adaptar à sua realidade, às pessoas onde você vai evangelizar e, enfim. Isso. Muito legal, muito legal. O negócio de vergonha, né? Eu achei muito legal o que eu escutei. A gente tem... Né, tô lá no meio do trânsito, daí de repente eu saio gritando, saio do meu carro e saio gritando. Saio gritando. Você faria isso, né? Não, né? Você morreria de vergonha de fazer. Quando a vergonha não tem propósito, né? Você tem vergonha mesmo, né? Quando você põe um propósito, e aí eu te dou uma situação. Vai que seu filho, minha filha, tá lá no meio do trânsito, lá eu saio gritando, pelo amor de Deus, vai bater. Não tem mais vergonha. E ninguém vai ver como maluquice. Isso não é maluquice. Tem um propósito. Tem um propósito. Perfeito. E aí o propósito aí é maior ainda. Troca a palavra propósito por amor. Né? Então se eu tenho amor, eu posso sair gritando, tá tudo certo. Perfeito. Gente, eu nem precisava responder, vocês já responderam. Mas muito que eu vou dizer aqui é do que a gente, né, já ouviu dos dois aqui, mas eu vejo muito que o papel do cristão nas redes sociais é não ser visto. E aí você fala, mas Marquinhos, você tá maluco? Você tá postando vídeo com a tua cara aí todos os dias, então você não quer ser visto? Não, eu não quero ser visto. Eu quero que as pessoas olhem para mim e enxerguem Jesus. Essa é a diferença. O cristão nas redes sociais, ele tem que produzir conteúdo. Qualquer um precisa produzir conteúdo, senão você está estagnado ali. Senão você está consumindo sua evangelização e não está de fato evangelizando nas redes sociais. Mas é não se preocupar com a aparência, é não se preocupar com, nossa, mas não ficou perfeito, então não vou postar. Porque isso é um pensamento da vaidade humana. Se a mensagem foi bem passada, porque o meu cabelo ficou assim, porque não sei o quê, porque, nossa, desse jeito que eu falei não ficou bom, podia ter encaixado a frase de outra forma. Não, nós não podemos nos preocupar com isso. E outra coisa que a Lili falou é a quantidade também. A quantidade de gente que consome o conteúdo cristão e que é engajada vai ser sempre menor do que dos outros tipos de conteúdos. E a gente tem que
ter consciência disso. Que ali o que a gente é? Buscador de qualidade. Um exemplo bem simples que é do nosso dia a dia aqui com o podcast. Vamos pensar assim, a gente inicia o podcast e aí eu vou lá e pego 100 seguidores do Padre Paulo Ricardo, eles começam a consumir o nosso conteúdo. Mais 100 ali do Douglas Gonçalves, mais 100 ali do André Valadão, mais 100 do Padre Mário, mais 100 do Pastor Cláudio Duarte, e vou trazendo. Eu trouxe alguém? Não. Eu só realoquei as pessoas. Esse não é o nosso papel. Nosso papel é trazer pessoas que não estavam consumindo conteúdos religiosos para falar assim, nossa, eu comecei a ir para Deus porque eu assisti aquele episódio do Vale de Deus e tocou meu coração. Ou eu comecei a ir para Deus porque o Vale de Deus indicou uma outra pessoa e eu fui nessa outra pessoa e daí eu comecei. Isso sim, a gente não pode pescar, meu pai às vezes essa expressão, eu acho bonito, peixe pescado. É muito fácil. Tá ali no barril já todo pescado, você colocar uma varinha ali e pescar, é muito fácil, nem precisa da varinha, com a mão você pega. Só que isso não é evangelizar. E tem muita gente que faz isso nas redes sociais, nós notamos isso, que ela quer simplesmente vai lá na rede social do outro e fala, viu, vem aqui ver o meu, ó, o meu também é legal. E até no começo, quando a gente tá aprendendo as coisas, não percebe o quanto isso é errado, né? A gente fala, mas seria interessante talvez, né, colocar lá no vídeo do Padre Mário, lá no homilia, falar, venha ver o Vale de Deus, olha que legal. Mas eu só vou tirar uma pessoa de lá e vou trazer para cá. Não estou criando novas, trazendo novas pessoas para a fé. É importante que a gente pense nisso. E outra coisa, se você evangelizar uma pessoa e aquela pessoa mudar de vida por conta disso, já basta. Não precisa um monte de gente. E outra coisa que nós também temos que tomar cuidado. Essa evangelização que você está levando, está transformando a sua vida? Porque pode acontecer, igual a Aline falou. Aí chega Jesus aqui, igual aqueles desenhos que a gente vê do momento do arrebatamento, vem, puf, puf, some o Cris, some a Aline e eu fico aqui. Ixi, eu estava evangelizando os dois, mas esqueci de me evangelizar. Esqueci de me aproximar de Deus. Então talvez... e isso é um cuidado que nós temos que ter como levadores da palavra de Deus, talvez você esteja levando um monte de gente para o céu, mas talvez você não vá para lá. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí eu já encerro essa parte e passo para a segunda pergunta.